O que é uma galáxia? A porta de entrada para o universo. Feche os olhos por um instante. Imagine que você está no espaço, ou numa nave não dentro de uma estação orbital. Você está simplesmente suspenso no vácuo cósmico, sem gravidade, sem som, sem referência alguma. À sua volta, em todas as direções, a escuridão, mas uma escuridão que não é vazia. Ela pulsa, ela brilha. Ela é habitada por estruturas tão colossais que a mente humana se recusa a processá-las. O que você vê são galáxias. Mas o que é exatamente uma galáxia? A definição científica é elegante em sua simplicidade. Uma galáxia é um sistema gravitacionalmente ligado, composto por estrelas, gás e poeira cósmica, e uma vasta variedade de outros objetos astronômicos. Tudo isso orbitando em torno de um núcleo central. Um núcleo que, para nossa surpresa e fascínio, frequentemente abriga um buraco negro supermassivo. Os números, quando falamos de galáxias, deixam de fazer sentido imediato para o cérebro humano, porque estamos lidando com escalas que simplesmente não têm equivalente em nossa experiência cotidiana. A Via Láctea, nossa galáxia natal, possui entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Isso já é difícil de imaginar. Mas o universo observável abriga cerca de 2 trilhões de galáxias. Sim, 2 trilhões. O desconforto cognitivo se transforma em algo próximo da vertigem existencial. 2 palavras: 2 trilhões. Se você tentasse contar galáxia por galáxia, uma por segundo, sem parar, sem dormir, sem comer, levaria a mais de 63 mil anos, apenas para contar a quantidade estimada de galáxias no universo observável. E isso ainda seria só o universo que podemos ver. O que está além da nossa capacidade de observação, ninguém sabe. As galáxias não são objetos estáticos. Elas se movem, elas interagem, elas colidem menos lentamente, ao longo de centenas de milhões de anos. E quando colidem, dançam. Essa dança cósmica reconfigura tudo. O formato das estrelas, a distribuição do gás, a própria forma da galáxia resultante. O universo é, em sua essência, um lugar em constante transformação. E os astrônomos, ao longo de décadas de observação, perceberam algo fascinante. As galáxias não têm todas a mesma aparência. Algumas são elegantes e espirais, como redemoinhos congelados no tempo. Outras são suaves e ovais, como bolhas de luz lisas e eternas. E outras ainda parecem ter sido rasgadas, distorcidas, deformadas, sem forma definida, como se o universo tivesse decidido ser caótico. Essas diferenças de forma não são aleatórias. Elas contam histórias de nascimento, de fusão, de violência gravitacional, de envelhecimento estelar. Cada formato de galáxia é um capítulo diferente da história do cosmos. Ao longo deste roteiro, vamos percorrer juntos os principais tipos de galáxias classificados pela ciência. Vamos começar pelas mais conhecidas e elegantes: as galáxias espirais, incluindo nossa própria Via Láctea. Vamos explorar as galáxias elípticas, as gigantes silenciosas do universo. Vamos descobrir as irregulares, as rebeldes sem forma definida. E vamos nos aprofundar numa das mais fascinantes vizinhas cósmicas da Via Láctea, a galáxia de Andrômeda. Mas antes de qualquer coisa, precisamos estabelecer onde você está agora mesmo. Menos mesmo, sentado nessa cadeira, em frente a essa tela. Você está dentro de uma galáxia. Você está dentro de uma espiral. Você está dentro de um braço dessa espiral, a 26 mil anos-luz de distância do centro galáctico. Você é, literalmente, parte do cosmos que estamos prestes a explorar. Então acomode-se, respire fundo e prepare-se para uma jornada que começa aqui, neste ponto minúsculo e extraordinário do universo, e se expande até os confins do que a ciência humana consegue alcançar. A jornada começa agora. Galáxias espirais, a elegância do redemoinho cósmico. Se você já viu uma fotografia do universo profundo, tirada pelo telescópio Hubble, ou mais recentemente pelo James Webb, é quase certo que
o que mais chamou sua atenção foram elas, as galáxias espirais. Há algo de hipnótico nelas, algo que ao mesmo tempo parece familiar, menos como um redemoinho na água, como os padrões de uma concha de caracol, e profundamente alienígena, porque estamos falando de estruturas com centenas de bilhões de estrelas girando coordenadamente no espaço, ao longo de centenas de milhões de anos. As galáxias espirais são, sem dúvida, as mais cinematográficas do cosmos. Uma galáxia espiral é definida por 3 elementos estruturais principais: um núcleo central brilhante, também chamado de bojo, um disco plano que se estende a partir desse núcleo, e os braços espirais, que se enrolam ao redor do disco, em curvas suaves e luminosas. O bojo central é uma região densa, repleta de estrelas mais velhas, estrelas amarelas e avermelhadas, que já existem há bilhões de anos. É ali, no coração do bojo, que geralmente reside um buraco negro supermassivo. No caso da Via Láctea, esse buraco negro se chama Sagitário A e tem uma massa equivalente a cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso. 4 milhões de sóis comprimidos num único ponto do espaço. Os braços espirais, por outro lado, são regiões de intensa atividade estelar. É nesses braços que o gás e a poeira cósmica se concentram, gerando as condições perfeitas para o nascimento de novas estrelas. Estrelas jovens, quentes, massivas, que brilham em tons de azul e branco intensos. Por isso, quando observamos uma galáxia espiral de longe, os braços geralmente aparecem mais brilhantes e azulados, em relação ao núcleo mais avermelhado. Esse contraste de cor está contando uma história astronômica direta. No núcleo, o envelhecimento. Nos braços, o nascimento. Os astrônomos classificam as galáxias espirais em 2 grandes subtipos: as espirais normais e as espirais barradas. Nas espirais normais, os braços partem diretamente do núcleo central, como fios que se desenrolam a partir de um ponto central. Um exemplo clássico é a galáxia do Redemoinho, também conhecida pelo catálogo como M51, localizada a cerca de 23 milhões de anos-luz de distância e visível através de um telescópio amador em noites claras. Já as espirais barradas têm os braços partindo das extremidades de uma estrutura central em forma de barra que atravessa o núcleo de ponta a ponta. Essa barra não é uma anomalia, ela é extremamente comum. Estima-se que entre 60% e 70% de todas as galáxias espirais conhecidas sejam espirais barradas. E a Via Láctea é exatamente isso, uma galáxia espiral barrada. Nossa galáxia tem entre 100 mil e 120 mil anos-luz de diâmetro. Ela possui 4 braços espirais principais: Perseu, Escudo Centauro, Sagitário e Norma, além de braços secundários e estruturas menores. A barra central tem aproximadamente 27 mil anos-luz de extensão. O sistema solar, menos com o Sol e todos os seus planetas, incluindo a Terra, menos, está localizado numa região chamada Braço de Órion, um braço menor, secundário, situado entre os braços de Perseu e Sagitário. Estamos a aproximadamente 26 mil anos-luz do centro galáctico, nem muito perto do núcleo caótico, nem muito distante do calor estelar, uma posição que alguns astrônomos chamam, com certa poesia científica, de zona habitável galáctica. O Sol orbita o centro da Via Láctea a uma velocidade de cerca de 220 km por segundo. E mesmo assim, cada volta completa ao redor do centro galáctico leva aproximadamente 225 a 250 milhões de anos. Um período chamado de ano cósmico ou ano galáctico. Pense nisso. Desde a última vez que o Sol completou uma volta inteira ao redor do centro da galáxia, os dinossauros ainda dominavam a Terra quando o Sol completar mais uma volta completa. Daqui a cerca de 225 milhões de anos, a Terra será um lugar completamente irreconhecível, se ainda existir. É assim que o tempo funciona quando falamos de galáxias. Galáxias elípticas e irregulares, os opostos do cosmos.
Nem toda galáxia nasce com a beleza geométrica de uma espiral. O universo é generoso em formas, e entre os bilhões de galáxias que habitam o cosmos, existem aquelas que foram moldadas para existir de maneiras completamente diferentes. De um lado, as galáxias elípticas menos monumentos de silêncio estelar. Do outro, as galáxias irregulares, o caos criativo do universo. As galáxias elípticas são, em termos de aparência, as mais simples de todas. Não possuem braços espirais, não possuem disco plano, não possuem a estrutura organizada e dinâmica que caracteriza as espirais. São simplesmente elipsoides de luz, bolhas tridimensionais de estrelas, com formas que variam desde quase perfeitamente esféricas até elipses muito alongadas. Essa aparente simplicidade, no entanto, esconde uma complexidade extraordinária. As galáxias elípticas tendem a ser dominadas por estrelas velhas, estrelas que já consumiram boa parte de seu combustível, brilhando em tons de laranja, amarelo e vermelho. Há pouca formação de novas estrelas, porque há pouco gás frio disponível. É como se a galáxia elíptica tivesse chegado à sua maturidade astronômica e decidido parar de crescer. Mas não se engane, a simplicidade da forma não implica pequenez. Muito pelo contrário. As maiores galáxias conhecidas no universo são elípticas. A insuficiência cardíaca 1101, por exemplo, é uma galáxia elíptica, localizada a cerca de 1,04 bilhões de distância, e possui um diâmetro de aproximadamente 6 milhões de anos-luz. Para se ter uma ideia, a Via Láctea tem pouco mais de 100 mil anos-luz de diâmetro, ou seja, a insuficiência cardíaca 1101 é cerca de 50 vezes maior que nossa galáxia. Ela é a maior galáxia conhecida no universo observável. E é uma elíptica. As galáxias elípticas também variam imenso na direção oposta. As galáxias elípticas, anãs, são algumas das menores galáxias conhecidas, com apenas alguns milhares de anos-luz de diâmetro e populações estelares muito mais modestas. Como as galáxias elípticas se formam? A resposta mais aceita atualmente é pela fusão de outras galáxias. Quando duas galáxias espirais colidem. E isso acontece com frequência no universo, especialmente em aglomerados galácticos. O resultado da colisão pode ser uma galáxia elíptica. As estruturas espirais se destroem mutuamente no processo. O gás é expulso ou consumido em surtos intensos de formação estelar. E o que sobra é uma massa esferoidal de estrelas envelhecidas. É a morte da espiral e o nascimento da elíptica. Se as elípticas são a ordem, as irregulares são o caos. E no universo o caos tem uma beleza própria, estranha, assimétrica, imprevisível. As galáxias irregulares, como o nome sugere, não seguem nenhuma forma definida. Não são espirais, não são elipses. São estruturas distorcidas, fragmentadas, assimétricas, resultado de forças externas que agiram sobre elas ao longo de bilhões de anos. As principais causas da irregularidade são as interações gravitacionais com outras galáxias. Quando uma galáxia passa perto de outra, a atração gravitacional pode distorcer ambas de formas dramáticas. Braços espirais são puxados e fragmentados. Nuvens de gás são comprimidas, gerando explosões de formação estelar. A galáxia perde sua simetria e passa a existir numa forma que desafia qualquer classificação simples. As nuvens de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães são galáxias irregulares satélites da Via Láctea, visíveis a olho nu no hemisfério sul. A grande nuvem de Magalhães fica a cerca de 160 mil anos-luz de distância. É a galáxia mais próxima da Terra que pode ser vista sem telescópio. Um espetáculo acessível a quem mora abaixo do Equador. Apesar de sua aparência caótica, as galáxias irregulares são cientificamente riquíssimas. Elas costumam ter altas taxas de formação estelar, porque o gás comprimido pelas interações gravitacionais cria as condições perfeitas para o nascimento de novas estrelas. Estudar as irregulares é estudar o universo em seus momentos de maior criatividade estelar. Muitas delas
são na verdade galáxias espirais, ou elípticas, que foram distorcidas por interações gravitacionais. Elas representam, portanto, um estado transitório na vida galáctica, menos uma fase de metamorfose cósmica. A 2,537 milhões de anos-luz de distância da Terra, existe uma galáxia tão grande que, se você soubesse olhar para o céu no lugar certo, poderia enxergá-la a olho nu. Mesmo sendo a estrutura mais distante que o olho humano consegue ver sem auxílio óptico, ela aparece como uma mancha difusa e leve na constelação de Andrômeda, discreta, quase tímida. Mas não se engane pela timidez aparente. Essa galáxia, a galáxia de Andrômeda, catalogada como M31, é o objeto mais massivo no grupo local de galáxias. É maior que a Via Láctea, é mais luminosa que a Via Láctea, possui mais estrelas que a Via Láctea e está se movendo em nossa direção a uma velocidade de aproximadamente 110 km por segundo. A galáxia de Andrômeda é uma galáxia espiral com bojo proeminente e braços relativamente difusos, em comparação com outras espirais clássicas. Seu diâmetro é estimado em cerca de 220 mil anos-luz, quase o dobro do diâmetro da Via Láctea. Ela contém entre 1 trilhão e 1,5 trilhão de estrelas, entre 2 e 4 vezes mais estrelas que nossa galáxia. No centro de Andrômeda reside um buraco negro supermassivo, com uma massa estimada em cerca de 100 milhões de massas solares, significativamente maior que Sagitário A, o buraco negro central da Via Láctea, que tem 4 milhões de massas solares. Andrômeda também possui dezenas de galáxias satélites orbitando ao seu redor. As mais conhecidas são M32 e M110, duas galáxias elípticas compactas que aparecem próximas a Andrômeda. Além da estrutura visível, Andrômeda possui um halo extraordinariamente extenso. Estudos recentes com um telescópio espacial Hubble revelaram que o halo de Andrômeda se estende por cerca de 1,3 milhão de anos-luz em todas as direções. Isso significa que o halo de Andrômeda já está, literalmente, chegando ao halo da Via Láctea. As bordas das duas galáxias já se tocam, mesmo que seus discos centrais ainda estejam a mais de 2,5 milhões de anos-luz de distância. E agora a parte que costuma causar arrepios. Andrômeda está em rota de colisão com a Via Láctea. Não é especulação, é física. É trajetória calculada em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Com uma margem de incerteza de algumas centenas de milhões de anos, as duas galáxias colidirão, não de forma instantânea, como colide um meteoro com um planeta. A colisão galáctica é um processo lento, majestoso e aterrorizante. Na sua escala temporal, as duas galáxias vão primeiro se aproximar, distorcer seus braços espirais mutuamente, depois se afastar, depois se reaproximar, e ao longo de centenas de milhões de anos de interações, eventualmente se fundir numa única estrutura elíptica gigante. Os astrônomos já têm até um nome provisório para essa galáxia resultante: Milcomeda, uma junção de Milky Way e Andrômeda. Mas atenção, quando falamos em colisão de galáxias, não estamos falando em destruição física direta. O espaço entre as estrelas dentro de uma galáxia é imenso. A probabilidade de duas estrelas específicas colidirem durante a fusão de suas galáxias é extraordinariamente baixa. O que muda radicalmente é a geometria, a forma, a distribuição, as órbitas e a Terra. O que acontece com o nosso sistema solar? No cenário mais provável, segundo os modelos computacionais, o sistema solar sobreviverá à fusão de Andrômeda e Via Láctea, mas provavelmente será ejetado para uma posição completamente diferente dentro da galáxia resultante. E o Sol, nessa época, já estará nas últimas fases de sua vida. Daqui a 5 bilhões de anos, o Sol se expandirá e se tornará uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. A colisão com Andrômeda acontecerá nesse mesmo período de tempo. O universo parece ter programado um grande finale cósmico para o nosso sistema solar. A Terra na inspeção vaginal com ácido acético láctea
Onde estamos no cosmos? De nada adianta compreender galáxias espirais, elípticas, irregulares, a grandiosidade de Andrômeda, se não soubermos responder à pergunta mais fundamental de todas: onde estamos? Não no sentido geográfico, não no sentido político, no sentido cósmico, dentro de uma galáxia espiral, com 400 bilhões de estrelas, com 120 mil anos-luz de diâmetro. Onde, exatamente, está a Terra? O Sol, nossa estrela, está localizado no braço de Órion, tecnicamente chamado de esporão de Órion, ou braço local, a uma distância de aproximadamente 26 mil anos-luz do centro galáctico. Para contextualizar, o raio total da Via Láctea é de cerca de 50 a 60 mil anos-luz. Isso significa que estamos a pouco menos da metade do caminho entre o centro e a borda da galáxia. Não estamos no centro. Não estamos na periferia extrema. Estamos numa posição intermediária, num braço menor, numa das regiões mais tranquilas do disco galáctico. Isso importa mais do que parece. O centro galáctico é uma região hostil à vida como a conhecemos. Lá, a densidade de estrelas é enormemente maior, o que aumenta a probabilidade de supernovas próximas, explosões estelares capazes de irradiar planetas inteiros com doses letais de radiação. Além disso, a influência gravitacional do buraco negro central torna os sistemas planetários menos estáveis. A periferia extrema da galáxia, por outro lado, tem poucos elementos pesados, porque esses elementos são formados no interior das estrelas e distribuídos pelo cosmos através de supernovas. Nas regiões mais afastadas do disco galáctico, onde há menos atividade estelar, também há menos matéria-prima para construir planetas rochosos e vida complexa. A Terra está no meio, na faixa certa, na zona habitável galáctica. Além da posição radial, distância do centro, também importa a posição vertical dentro do disco galáctico. O disco da Via Láctea tem, em média, entre 1.000 e 2.000 anos-luz de espessura. O Sol está ligeiramente acima do plano médio do disco, mas esse desvio é mínimo, de apenas algumas dezenas de anos-luz, e o Sol oscila verticalmente ao longo de sua órbita. Em alguns momentos está levemente acima do plano galáctico, em outros, levemente abaixo, completando uma oscilação vertical a cada 30 a 60 milhões de anos. Alguns pesquisadores correlacionam esses períodos de travessia do plano galáctico com perturbações na nuvem de Oort, o reservatório externo de cometas do Sistema Solar, e possíveis aumentos na frequência de impactos de cometas na Terra. Essa hipótese, ainda controversa, conecta nossa posição dentro da galáxia com a própria história geológica do nosso planeta. Há algo paradoxal e belo em ser parte da Via Láctea. Não podemos ver a nossa própria galáxia de fora. Não existe observatório na Terra capaz de capturar uma imagem de cima da Via Láctea. É como tentar descrever a cidade em que você vive, sem nunca ter voado de avião acima dela. O que vemos quando olhamos para o céu noturno e avistamos aquela faixa leitosa e luminosa cruzando o céu é a Via Láctea, vista de dentro. O brilho coletivo de bilhões de estrelas nos braços vizinhos ao nosso, comprimido pela perspectiva, numa única linha de luz difusa. As imagens de cima da Via Láctea, que aparecem em documentários e materiais educacionais, são reconstruções artísticas, baseadas em dados astronômicos, mapas feitos a partir de telescópios de rádio, infravermelho e outras formas de observação indireta. São representações cientificamente embasadas, mas não fotografias reais. O que sabemos com certeza, após décadas de cartografia galáctica, é o seguinte: o Sol orbita o centro da Via Láctea a uma velocidade de 220 km. Cada órbita completa leva 225 milhões de anos. Desde que o Sistema Solar se formou, há 4,6 bilhões de anos, o Sol completou aproximadamente 20 órbitas completas ao redor do centro galáctico, 20 voltas completas ao redor do coração da galáxia. E em cada uma dessas 20 voltas, a vida foi se desenvolvendo aqui, neste ponto minúsculo de um braço espiral de uma galáxia barrada, num grupo local de galáxias, num superaglomerado chamado Laniakea,
num universo com 2 trilhões de galáxias. Quando Carl Sagan disse que somos feitos de poeira de estrelas, ele não estava sendo poético de forma abstrata. Era literal. O carbono no seu corpo foi forjado no núcleo de estrelas que morreram. O ferro no seu sangue foi gerado por supernovas. O cálcio nos seus ossos existiu dentro de estrelas massivas que explodiram há bilhões de anos, espalhando seus restos pelo cosmos para que um dia pudessem se tornar você. Você não está olhando para o universo. Você é o universo olhando para si mesmo. E esse universo, com todas as suas galáxias espirais, elípticas, irregulares, com Andrômeda vindo em nossa direção, com a Via Láctea girando silenciosamente ao longo de seus braços. Esse universo é a sua casa. Cuide bem dela.